Olá, pessoal. Boa noite a todas e todos. Protestos contra o genocídio em Gaza marcam um dia de solidariedade ao povo palestino. Nós vamos já detalhar um pouco mais essa notícia importante que nós falamos hoje à tarde, né? Eu, vocês e a companheira Lorelai Haddad. Isenção do imposto de renda para 26 milhões de pessoas custará equivalente à renúncia de 75 empresas. Nós comentamos essa importante notícia também hoje à tarde. Forças Armadas usaram capacidade eleitoral de Bolsonaro para voltar ao poder, diz historiadora. Foi outra que nós comentamos. Os militares, como a gente sempre fala aqui no canal, principalmente o Exército, tem se metido na vida da política brasileira, na vida civil brasileira, desde a época do Império, e não pararam mais. E aproveitaram, segundo a historiadora, a popularidade do Bolsonaro para esse projeto da extrema-direita de 2019 a 2022. Estados Unidos da América aplicam sanções contra 21 integrantes do governo e Maduro promete condecorar os afetados. Não estamos satisfeitos, diz coordenador do MST sobre reforma agrária no governo Lula III. Precisamos olhar para o Sahel e a segunda independência africana. Levantes no Níger, Burkina Faso e Mali são fundamentais para entender a correlação de forças da geopolítica mundial. Nós vamos tentar, na semana que vem, eu, Givalba e vocês, trazer um especialista sobre essa questão da África. Eu vou ler de novo porque é muito importante. Precisamos olhar para o Sahel e a segunda independência africana. Levantes no Níger, Burkina Faso e Mali são fundamentais para entender a correlação de forças da geopolítica mundial. Agora eu quero colocar para vocês, um por um, os pontos que nós separamos aqui. Eu quero antes pedir, por favor, que você dê o gostei, pegue o link, mande para amigos e amigas, apresentando o canal. Apresente o canal. Se você gosta do nosso trabalho, que não é só meu, é de vocês e de vários companheiros e companheiras que nos ajudam aqui nesse projeto, pegue o link, mande para uma pessoa com um pequeno pedido. Olha, conheça esse canal, tá certo? E se inscreva. Então, ajude a gente nessa questão. Se você puder e quiser, nós vamos deixar a chave Pix aqui durante todo o nosso programa. Contato tvrc@gmail.com. Eu quero, inclusive, aproveitar esse programa para agradecer Pix que foram enviados para o nosso canal. Tá? Rapidamente aqui. Deixa eu agradecer aqui alguns nomes que mandaram. Por exemplo, a Terezinha Nogueira de Lima mandou hoje. Muito obrigado, Terezinha Nogueira de Lima. Hoje, o Silvio Sérgio de Oliveira Rodrigues. Muito obrigado. Amanhã de manhã, no programa Brasil ao Vivo, a gente vai também agradecer. Hoje, a Rosa Maria Moron Braga. Tá? Então, esses três mandaram, no dia de hoje, Pix para o canal, para esse projeto. A gente agradece a cada um e cada uma. No dia de ontem, José Arcanjo da Cunha, Solange N. Bezerra, Deise Mendonça Pimentel, Rosa Maria Moron Braga. No dia 26 de novembro, a Rosita Emília P. Fodra, Vanilda Alvim Alcântara, Maria Noemi da Silva, querida Maria Noemi lá de Fortaleza, Renato Gonçalves Sampaio. Tá? No dia 24, Sueli Gumieira Atan, a nossa Sueli Atan, a Leila Maria PV Abdala, dia 24, né? Beatriz Barreto Freire Vantol, a nossa querida Beatriz Vantol. Dia 24, Ângela F. de Oliveira, muito obrigado. André Luiz Belém Leite, Alice Maria Loureiro e Santo, tá? Rejane MC Menezes,
Cleusula Vieira, Francisco C.S. Júnior, Zilda Pereira Martins, Valderli Leite Brasileiro, Roberto Rodrigues de Aguiar, fez 2 transferências, né, o Roberto, eu já até agradeci, R$ 13,13. Ana Paula R. Jacques, né, Salete Maciel Araújo, Lara Seabra Macedo, beleza? Muito, muito obrigado. Amanhã, no programa Bom Dia TVRC, quando tiver muita gente, eu vou lembrar de agradecer essa galera do dia 24 para cá. Ajude, o projeto está aqui, a nossa chave Pix. Vamos mostrar para vocês as matérias que nós separamos. A primeira é essa que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, vários atos em solidariedade à Palestina. Protestos contra o genocídio em Gaza, vocês estão vendo aí, está lá no Brasil de fato, marcam o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. Está aqui as mulheres lá no Irã, né, com crianças no colo, com faixas, né, cartazes. A partir desta sexta-feira, hoje, dia 29, data em que é celebrado o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino, manifestações contra o genocídio praticado por Israel contra a população palestina na faixa de Gaza acontecerão em todo o mundo durante o final de semana. A data é lembrada desde 1977 para lembrar a resolução 181 sobre a partilha da Palestina, adotada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 29 de novembro de 47. Tá? Então, tem eventos, atos em várias partes do mundo, né? Nós falamos de São Paulo hoje à tarde, que vai acontecer, falamos lá de Portugal, que já aconteceu, né, no dia de hoje. Então, está aí uma matéria importante. Fique de olho para ver se tua cidade vai ter ato, protestos contra o genocídio em Gaza. Veja na sua cidade, com a esquerda, com os movimentos sociais da tua cidade. Então, está aí o primeiro ponto que a gente queria colocar. Um outro ponto que é muito, muito importante tem a ver com a melhoria de vida do brasileiro e da brasileira. Nós tivemos um problema muito sério com a chegada, com o golpe, né, o Michel Temer, junto com a cambada do Centrão, que o colocou no poder, ajudando a derrubar a Dilma, criaram o teto de gastos, venderam o patrimônio público, diminuíram sensivelmente com o teto de gastos os investimentos em áreas de saúde pública e tudo mais. Então, o golpe atrapalhou muito o Brasil, atrasou, é um retrocesso enorme. E logo depois veio a vitória da extrema-direita em cima do Haddad. E a extrema-direita com Bolsonaro aí desandou mesmo, desandou. Além de um rombo bilionário, foi um rombo de quase R$ 1 bilhão, um pouco mais, um pouco menos de 800 bilhões. Foi quase 1 trilhão. Né? Foi quase, repito, quase 1 trilhão em 4 anos o rombo do governo da extrema-direita com Bolsonaro. Então, além desse rombo, houve um desmantelo quase que geral das políticas públicas, do CadÚnico, né, que é o cadastro único que foi criado lá atrás no governo Lula e Dilma. Então, é um retrocesso muito grande. Aí o Lula volta, né, a partir de 2023, e as coisas começam a melhorar para o povo mais pobre, principalmente. Claro, gente, precisa melhorar muito, 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 eu digo isso todo dia, mas já está acontecendo uma melhoria na vida do povo. E o resultado está aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Expectativa de vida no Brasil cresce novamente e ultrapassa os 76 anos, diz o IBGE. A expectativa de vida do brasileiro, ao nascer, atingiu 76,4 anos em 2023, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira, dia 29, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Este é o primeiro índice a superar os níveis registrados antes da pandemia de Covid-19. Em 2019, a expectativa era de 76,2 anos, mas caiu durante a crise sanitária, atingindo os menores níveis em 2021, com 72,1
74,8 anos. Em 2020, primeiro ano da pandemia, a esperança de vida reduziu para 74,8 anos, refletindo o impacto de 1,556 milhão de mortes naquele ano. Então, hoje, a expectativa de vida melhorou, né? Comparado com 2022, as mulheres tiveram um aumento de 0,7 ano em sua expectativa de vida antes, que era de 79 anos, enquanto os homens registraram um crescimento de 1,1 ano, antes eram 72 anos. Então, está aqui, ó. Para aqueles que alcançam 70 anos, por exemplo, a esperança de vida adicional é de 15,5 anos, indicando que podem viver em média até os 85 anos. Já para quem ultrapassa os 80 anos, a projeção é de mais 8,9 anos de vida. As mulheres continuam apresentando maior longevidade, vivendo em média 6,6 anos a mais que os homens. Em 2023, a expectativa de vida ao nascer para as mulheres alcançou 79,7 anos, enquanto para os homens foi de 73,1 anos. Isso aqui tem também a ver, são várias as questões, eu não vou aqui pormenorizar, porque não sou especialista, mas uma delas, em relação a essa questão dos homens, é que os homens são muito mais desligados, entre outros fatores, para cuidar da saúde. As mulheres se preocupam muito mais. E está aí a importância de alimentar o povo, está aí a importância dos programas sociais, está aí a importância que preocupa agora, né, com esse pacote de ajuste fiscal, preocupa. Por quê? Porque pode diminuir os recursos do SUS, os recursos da alimentação das famílias, da produção de alimento, da reforma agrária para a produção de alimentos, né? E por aí vai. É preocupante. Eu vou colocar agora o primeiro vídeo que nós separamos para vocês e depois nós vamos entrar com o nosso terceiro ponto de pauta. Esse primeiro vídeo é muito, muito, muito interessante. Gostaria muito que vocês prestassem atenção, né? Olha aqui. Nós temos feito uma discussão muito forte, vocês que estão aqui conosco agora, têm acompanhado o nosso canal. O Banco Central passou por uma mudança na época do governo do Bolsonaro. Uma lei votada pelo Congresso Nacional, que é ultraconservador na sua esmagadora maioria, criou, a pedido e imposição do grande capital internacional e nacional, a tal de independência do Banco Central, a tal de autonomia do Banco Central. E como os caras têm um prazo para ficar lá dentro, é um mandato, eles têm um mandato, né? Por exemplo, o bolsonarista que foi escolhido pelo Bolsonaro, que é o Roberto Campos Neto, está ali. E vocês acabaram de ver, a meu ver, vocês acabaram de enxergar isso. Nós tivemos agora uma especulação com o dólar estadunidense, que chegou a R$6 pela primeira vez na história. E pode ver que em nenhum momento o Banco Central interviu. Nenhum momento ele interviu. Na época do governo Bolsonaro, as intervenções do Banco Central para controlar a moeda norte-americana foram mais de 100 vezes. No governo Lula 3, se não me engano, foram 2 ou 3 vezes. E agora, essa semana, houve um ataque especulativo contra o real. Vocês viram. E o Banco Central não fez nada, ficou dormindo, porque tem interesse em desestabilizar o governo do Lula. E o Bertoldo resolveu fazer esse vídeo. Por favor, preste atenção, porque é muito, muito, muito importante. E é muito sério. Olha aqui, ó, esse aqui é o advogado Bertoldo, né? Roberto Bertoldo. Gente, aproveitando que eu estou com essa camisa de quatrocentão paulistano, gostaria de dizer uma coisa. O Lula está completamente errado. O Lula esperava no Roberto Campos Neto sensibilidade social. Mas depois que eu vi a declaração de bens do Roberto Campos Neto, dá para ver que não dá para se esperar a sensibilidade social dele. Veja, além de ter 160 milhões de reais em bens, e boa parte dele controlado por empresas que estão em paraísos fiscais, não dá para se esperar sensibilidade social do Roberto Campos Neto. Os juros altos, desrespeito à bolha em que esse indivíduo vive, que é uma bolha totalmente fora da realidade brasileira. Total de bens, 160 milhões de reais.
Tem no exterior 34 milhões de reais. Então está aí Roberto Campos Neto, um bilionário de mais de 160 milhões, né, 160 milhões de reais no exterior. Então está aí um vídeo poderoso, na minha opinião, porque mostra, né, um cara milionário que hoje dirige o Banco Central e tem os interesses próprios e de sua classe, do seu grupo, né, de especuladores, em manter esses juros tão altos. Agora vamos para outro ponto. Eu quero agradecer a presença de cada um e cada uma. Obrigado. Vocês são muito importantes para o projeto. Continue nos apoiando, participando de programas como esse, assistindo nossos vídeos, assistindo a nossas lives, como vocês têm feito. Mas eu tenho pedido mais. Hoje eu mandei um vídeo que nós gravamos para o Roberto Aguiar. Aí eu pedi para o Roberto Aguiar, no WhatsApp, né? Roberto Aguiar, assiste aí, cara, e compartilha. E muito obrigado. Aí ele colocou mais ou menos assim: não precisa agradecer. É uma obrigação nossa, é uma obrigação minha. Eu achei fantástico, extraordinário a resposta do Roberto Aguiar ao meu pedido, quando eu agradeci. Então, eu peço a você, trabalhador e trabalhadora, que gosta desse projeto, que além de pedir para as pessoas se inscreverem, assistir os nossos vídeos que a gente grava todo dia. No mínimo 2 vídeos. Hoje, que é dia 29, nós gravamos 2 vídeos longos e um vídeo curto, que é o chamado vídeo short, né? Então assista, compartilhe e quando for compartilhar, peça para a pessoa se inscrever no canal. E o outro apoio que a gente sempre pede, eu acabei de agradecer aqui, olhando na conta do canal, é o apoio através do contato da nossa chave Pix, contato.tvrc@gmail.com. Como eu sempre falo, não mande nenhum valor que vá atrapalhar a tua vida. Mande pequenos valores que ajudam muito o nosso projeto. Agora nós vamos mudar de assunto, vamos falar do ajuste fiscal, rapidamente. Eu não sou especialista, eu sou um cara formado em história, e só, tá? Mas a gente que trabalha aqui está trazendo para vocês e tentando comentar com a ajuda da Lorelai Haddad, do Rui Abreu, do Paulo César, da Michele Amanda e de vários outros companheiros e companheiras, tentar comentar e entender o que está acontecendo. Então, vocês viram que ontem foi apresentado para o país inteiro, né, o pacote de corte de gastos do governo Lula. E a maioria da esquerda elogiou. É claro que tem críticas, por exemplo, na questão da âncora, né, daquela coisa que segura o aumento do salário mínimo, o aumento real do salário mínimo, mantém ali em 2,5%. Né? Mas tem uma coisa que eu achei que pode ser interessante. Vamos dizer que entre uma crise no país. Então vai ficar aquele valor ali como um valor de 2,5 no mínimo. Mas não pode passar daquilo por causa do tal do arcabouço ou calabouço fiscal. Que eu repito, é uma imposição do grande capital brasileiro. Eu vou repetir isso até, né, tem gente que não gosta de ouvir, mas é uma imposição. Né? Como foi a PEC do teto, o arcabouço fiscal que o substituiu é uma imposição do grande capital. Né? Se nosso governo de esquerda pudesse ter, por exemplo, fosse permitido um déficit, gastar um pouco mais do que arrecada, como todos os países do mundo, pode pesquisar agora, se você quiser. Pode entrar agora, sai aqui da lá e pesquisa. Né? As contas públicas dos maiores países do G20, por exemplo. Pega só o G20. Você vai ver que todos os países, até mais poderosos do que o nosso, têm déficit, né? Gastam um pouco mais do que arrecada, para poder manter a estrutura, a máquina do Estado funcionando e atender a população. Mas aqui no Brasil criaram primeiro a PEC do fim do mundo, a PEC do teto, e o arcabouço fiscal que veio para substituir. Né, que veio para substituir. Por isso, essa loucura aí para tentar cortar. E dentro dessa questão toda, veio uma ideia muito interessante, que é isentar do imposto de renda
a classe média baixa. Gente, vocês acabaram de ver que o Brasil teve o menor índice de desemprego da história, 6,2. Mais de 103 milhões de trabalhadores e trabalhadoras empregados. Claro, tem muito problema de precarização da mão de obra, nós já falamos bastante isso aqui. Mas a notícia é essa. Dentro desse universo de 103 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, entram 20 milhões que podem ser beneficiados com essa proposta do governo Lula de isentar a quem ganha até 5 mil reais por mês. Para poder cobrir esse dinheiro para o Estado, tem que cobrar um 10% em cima de quem ganha mais de 50 mil por mês. Deu para entender? Mais de 50 mil por mês, vai dar mais de 600 mil reais por ano. Essa é uma questão que o parlamento, que o governo vai ter grandes dificuldades com o parlamento. Eu vou mostrar duas matérias para vocês que comprovam isso que eu estou falando. Agora, tem que negociar com o parlamento, e tudo passa por lá, ou quase tudo. E ainda temos o Lira e o Pacheco. Olha o que eles estão dizendo. Primeiro vamos mostrar o Lira, né? A matéria com o Lira. Olha aqui, ó. Lira promete celeridade da Câmara para aprovar medidas de corte de gastos, mas não para a reforma do imposto de renda. Olha aqui, ó. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas, afirmou nesta sexta-feira que a casa dará todo esforço, celeridade e boa vontade para aprovar as medidas de corte de gastos propostas pelo governo federal. Em uma publicação nas redes sociais, Lira reafirmou o compromisso da Câmara com o arcabouço fiscal. É isso que eles querem, tá vendo aqui, ó? Garantindo que a casa estará disposta a contribuir para o ajuste das contas públicas com a devida celeridade. Contudo, o presidente da Câmara fez uma ressalva importante em relação a outra proposta do governo, a reforma da tabela do imposto de renda. Olha o que ele disse, o Arthur Lira disse: qualquer outra iniciativa governamental que implique em renúncia de receitas será enfrentada apenas no ano que vem e após análise cuidadosa e, sobretudo, realista de suas fontes de financiamento e efetivo impacto nas contas públicas. Uma coisa de cada vez. Responsabilidade fiscal é inegociável, postou Lira. Então, ele fala aqui as fontes de financiamento. As fontes de financiamento é a taxação de 100 mil ricos no Brasil. Pessoas que ganham por mês acima de 50 mil. Eles pagariam 10%, né? 10% para financiar essa isenção do imposto de renda. Olha o que disse o Pacheco. Pacheco diz que isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil não é prioridade. Olha a luta que vai ser. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, disse nesta sexta-feira que sua posição em relação ao pacote de corte de gastos, anunciado nesta semana pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é de apoio com restrições e possibilidade de incremento. Em entrevista à CNN Brasil, Pacheco afirmou que a proposta também apresentada pelo governo de isentar de impostos de renda quem ganha até 5 mil reais mensais será analisada mais à frente e sob condição de haver espaço fiscal para adoção da medida. O espaço fiscal, repito, é o quê? Exatamente, taxar os ricos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que a isenção será fiscalmente neutra, pois será compensada com a taxação daqueles que têm renda mensal superior a 50 mil reais e outras medidas. Eu estava lendo um texto do Walter Pomar, agora há pouco. Até separei para reler. E o Walter Pomar chama a atenção de muitos pontos. E um deles é a questão do imposto em cima da herança,
em cima do capital especulativo e por aí vai. Eu acho que faltou nesse projeto. Mas está aí um problema seríssimo que o governo vai ter que enfrentar, que é a resistência do Congresso para melhorar a vida do povo mais pobre. Quando o Congresso Nacional, que é formado pela Câmara, do Arthur Lira, e pelo Senado, do Rodrigo Pacheco, tem que melhorar a vida dos já ricos, é rapidão, é tudo muito rápido. É tudo celery, como eles falam bonitinho. Quando é para melhorar a vida do povo, e no caso da isenção de imposto de renda, é para quem ganha até 5 mil. Gente, pega 5 mil. Para mim é muito dinheiro, tá? É muito dinheiro. Mas para os ricos desse país não é nada, eles gastam com gorjeta. Com gorjeta. Mas para famílias do Brasil, e não são poucas, são milhões de pessoas, é fundamental. E eles criam todo tipo de dificuldade. Vão deixar para o ano que vem, vão ter que primeiro sentar para estudar de onde esse dinheiro vai sair, e como o dinheiro tem que sair dos ricos, dificilmente eles vão apoiar. A extrema-direita, ontem mesmo, em entrevista coletiva, já criticou o projeto. Então está aí o desafio enorme que o governo tem para poder bancar essa aprovação. Eu vou mostrar outro vídeo aqui para vocês, agora do jornalista, o jornalista Reinaldo Azevedo, tá? Olha aqui, ó. Ele vai reforçar o que eu acabei de falar. Quando é para o pobre, é uma luta danada. O governo entra, tem uma ideia bacana, tem uma proposta interessante, formula ela toda, depois de estudar, de ler, de pensar, de se reunir, manda para o Congresso, repito, formado pela Câmara e pelo Senado, dirigido por esses dois caras da direita, aí é toda essa dificuldade. E é disso que o Reinaldo Azevedo está reclamando. Impressionante que essa gente diga, tá vendo, o governo, em vez de apresentar só um pacote para cortar despesas, também apresenta essa compensação. O problema é que essa gente tem na cabeça um pacote que corta a saúde, corta a educação, corta salário mínimo ainda mais, muito mais do que isso, corta a aposentadoria. Esse programa não ganhou eleição. Façam um candidato que prometa tudo isso. Se eu chegar lá, não tem aumento real do mínimo. Se eu chegar lá, não tem aumento da aposentadoria. Se eu chegar lá, eu vou cortar a aposentadoria, vou levar a idade dos aposentados, vou cortar a saúde e vou cortar a educação. Eu quero ver um candidato falando isso. E se precisar, ainda pega o martelo e meto na cabeça do pobre. Mas aí os candidatos não dizem, né? Eles gostariam que o Lula executasse esse programa? É isso? Então tá aí tá lá no Leonel Hadi. Eu esqueci de deixar ali para rodar a vinhetinha do Leonel Hadi, que é deputado estadual do PT do Rio Grande do Sul. Então é muito importante a gente ouvir essa análise interessante do Reinaldo Azevedo. Quando é para o pobre, é uma luta danada. Agora, isso é mais um sinal, mais uma vez dado ao povo, à classe trabalhadora. Nós precisamos pressionar nas ruas, ir para as ruas, para a gente pressionar tanto o governo Lula, como principalmente o Congresso Nacional. Se não tiver pressão, isso aí não vai passar. Eu acho muito difícil, muito difícil. Hoje mesmo o Haddad já falou que quando esse projeto da isenção do imposto de renda até 5 mil chegar à Câmara, eles vão acabar tendo que fazer reformulações. Pode ter certeza que vão. Vocês acabaram de ver aqui no canal a gente falando semanas atrás, aí tem 3, 4 semanas atrás, quando eles se juntou a extrema-direita e a direita e impediram, né, a taxação dos super ricos. Vou colocar outro vídeo, né, que discute essa questão, que é muito importante. Agora, do Haddad, o Haddad falando, para você pensar, para você refletir, tá, essa questão. Olha aqui, ó. Só de calote, nós pagamos mais de 100 bilhões de reais. Às vezes eu fico vendo notícias no jornal, o governo não está comprometido com o arcabouço fiscal. Foram bloqueados 20 bilhões de reais de despesa e a arrecadação cresceu, em termos reais esse ano, 10% acima da inflação, combatendo sonegação e privilégio. Então, se nós não estivéssemos cuidando da parte fiscal,
nós não estaríamos cumprindo uma meta fiscal, que era muito exigente esse ano, porque nós saímos de um déficit, em virtude dos calotes do governo anterior, de mais de 2% do PIB o ano passado. Só de calote, nós pagamos mais de 100 bilhões de reais. Entre estados e precatórios, nós tivemos que indenizar 120 bilhões de reais de calote dado pelo governo anterior. Então, era um desafio grande trazer o déficit para perto do equilíbrio, e estamos conseguindo fazer isso. Nós estamos com meta zero e banda de 0,25% do PIB, e o ano que vem eu estou muito seguro de que, com as medidas que estão sendo tomadas, nós também vamos ter êxito em cumprir as metas. Eu não sou especialista, eu vou dar meu pitaco aqui. Tudo isso, PEC do teto, arcabouço fiscal, não gastar mais do que arrecada. É claro, né, que ninguém é maluco e irresponsável de pegar um país do tamanho do nosso, com a complexidade que esse país tem, com a quantidade de habitantes, são mais de 200 milhões de habitantes, né, com todos os problemas sociais e econômicos, com a desigualdade social profunda, a desigualdade econômica profunda. Nós sabemos que não dá para você administrar de qualquer jeito. Mas se vocês que estão aqui agora pegarem os números da chamada macroeconomia dos governos anteriores à esquerda, tanto do período militar, de 64 a 85, e de 85, passando pelo governo FHC até 2002, e depois pulando o governo de esquerda, indo para o governo Temer, o usurpador, e para o governo Bolsonaro, vocês vão encontrar rombos bilionários, vocês vão encontrar calotes bilionários, vocês vão encontrar renúncias fiscais bilionárias para empresas, são mais de 50 mil empresas, eu coloquei o número aqui para vocês. Isso, gente, é uma festa com dinheiro público que esses governos da direita e da extrema-direita do Bolsonaro fizeram ao longo dessas últimas décadas. Quem organizou, repito, isso não é coisa de um Gilbert militante de esquerda, não. Peguem e pesquisem como estavam as contas do Brasil durante a ditadura militar, peguem as contas do Brasil durante o período pós-ditadura até o governo FHC, pega o período Temer, de 2 anos, e o período Bolsonaro, de 4, que vocês vão encontrar uma tragédia com consequências sociais e humanas incomensuráveis, absurdas, que levou o Brasil, desde a década de 80, 90, a aprofundar o número de miseráveis. É tanto que quando o governo Lula venceu a eleição pela primeira vez em 2002, ele começou a governar a partir de 2003, uma das primeiras coisas pensadas, que tinha que ser pensada, era um programa para poder alimentar o povo que estava morrendo de fome. Então, só para terminar essa parte, quem organizou as contas do Brasil não foi o FHC, não foram os ditadores militares, foi o governo do Lula, foi o governo da Dilma. E agora com o Lula 3. É só pesquisar. Ah, mas o Plano Real, ele salvou o país. Isso é conversa. Pega o que aconteceu em termos de dívida pública, e olha que eu não sou especialista, eu estou sabendo disso. Pegue o que aconteceu. Olha o que o FHC fez, gente. O FHC vendeu o país. O FHC vendeu o país, mesmo depois do tal de Plano Real, que tem as suas partes positivas, eu não sou irresponsável de não ver. Mas o custo do Plano Real, em termos sociais e estruturais para o país, nós estamos pagando ainda hoje. Nos 2 últimos anos do governo FHC, que foram 2 governos de 4 anos, né,
O FHC foi pedir dinheiro para o FMI. Houve um aumento do nosso endividamento externo. Houve um aumento do endividamento interno, que ele prometia diminuir com a venda da Companhia Vale do Rio Doce, da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, de todo o sistema Telebrás, de todo o sistema elétrico, ou grande parte dele. Foram mais de 100 empresas vendidas. Vou colocar 100 para eu não mentir aqui, mas é muito mais. Foram mais de 100 empresas vendidas, entregues ao capital, grande capital daqui de fora, e não resolveu o problema. Quem organizou as contas foi a esquerda. A Dilma teve problemas em 2013, 2014. Teve. Ninguém vai negar aqui. Mas até no governo da Dilma, que foi muito criticado, e usaram isso também para derrubá-la, está longe do que o Temer fez e do que o Bolsonaro fez, principalmente no aumento da miséria do povo brasileiro. Então, quem organizou as contas foi a esquerda. É tanto que quando eles derrubaram a Dilma, se você pegar de 2002 a 2014, 2016, quando a Dilma foi derrubada, o Brasil tinha reservas, que hoje nós ainda temos, de mais de 370 bilhões de dólares. Quem juntou isso em grande parte foi o governo Lula e Dilma. Como está sendo feito agora. Com todos os ataques que sofre diariamente do tal mercado, com todos os ataques e boicotes, sabotagens do Banco Central, do Campos Neto, com todos os ataques da mídia corporativa, o governo do PT está reorganizando o país. Claro, se não tiver cuidado, vai ter o custo social. Aí não pode, de jeito nenhum, penalizar o povo mais pobre. Por isso nós estamos aqui para pressionar, para comentar, para criticar e tudo mais. Vamos agora para o último ponto do nosso programa. Eu quero agradecer de coração a cada um e cada uma que está aqui conosco. Muito obrigado. Vocês são importantes demais para o projeto. Podem ver que a gente tenta, todos os dias, nos nossos programas ao vivo, interagir com vocês, citando os nomes de vocês, cuidando, falando com carinho, com todo respeito, porque a gente não vê cifrão, a gente vê pessoas aqui conosco, ser humano aqui conosco. Por isso que o nosso projeto está dando certo. Eu quero agradecer demais a cada uma e cada um por estarem conosco, repito, nesse projeto. Vamos para o ponto final. São 2 pontos finais que eu vou colocar de uma vez só e a gente fecha com um vídeo importantíssimo, importantíssimo. Não saia daí, por favor. Olha isso aqui, só para a gente fechar. Primeiro, isso aqui. A pergunta de Moraes que fez Mauro Cid cair no choro em depoimento. Então tá aqui, ó. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, teria chorado diante de Alexandre de Moraes durante o último depoimento que prestou ao ministro em 21 de novembro. As informações são da jornalista Juliana Dalpiva, do site ICL Notícias. Cid foi convocado a prestar um novo depoimento a Moraes após a operação da Polícia Federal no dia 19 de novembro, que prendeu 4 militares das Forças Armadas, kits pretos, do Exército e um agente da própria Polícia Federal envolvidos em um plano golpista para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o próprio Moraes. Aqui, ó, o ex-ajudante de ordem foi preso em maio de 23 e solto cerca de 1 ano depois, após firmar um acordo de delação premiada. Durante mais de 3 horas de depoimento a Moraes, Mauro Cid manter seu acordo de delação premiada e não voltar à prisão, teria confirmado que sabia da trama de golpe envolvendo o assassinato do presidente, do vice e do ministro do Supremo. E teria revelado, tal como já desconfiava a PF, que tanto Braga Neto quanto Bolsonaro sabiam e endossavam o plano criminoso. Foi nesse momento que ele caiu no choro. Ele não se aguentou, segundo a jornalista Juliana Dalpiva, foi no momento em que Moraes o confrontou com o plano de assassinatos que Mauro Cid caiu no choro. Então está aí uma matéria muito importante, a pergunta de Moraes,
que fez Mauro Cid cair no choro em depoimento. O Mauro Cid é um tenente-coronel do Exército de Caxias. Um cara que bajulou e foi uma espécie de faz-tudo durante os 4 anos de desgoverno do Bolsonaro de extrema-direita. O cara se sujeitou a quase tudo para poder estar ali junto com o Bolsonaro. Inclusive, ele foi parte, é parte importante, o Mauro Cid, do golpe, dessa tentativa de golpe. Tá? O outro ponto que eu quero mostrar, muito importante também, dentro dessa questão do golpe, é isso aqui, ó. Polícia Federal encontra cofre de Bolsonaro com recibos de pagamentos milionários. A Polícia Federal encontrou recibos bilionários do ex-presidente Jair Bolsonaro em cofre, na sala de seus assessores, na sede do PL, em Brasília. Os documentos mostravam 2 pagamentos de mais de 3 milhões. R$ 3.383.331,45, totalizando quase 6,8 milhões a advogados. Os comprovantes de transferências estavam no mesmo local em que o esboço do discurso pós-golpe foi encontrado. Os recibos foram achados em fevereiro deste ano, 2024, cerca de um ano depois de ele receber 17,2 milhões em PIX de apoiadores para pagar multas judiciais. Lembrando que essas multas nunca foram pagas. E não foram pagas porque as multas de São Paulo, o Tarcísio mandou um projeto de lei para a Lesp que perdoou todo mundo, para poder perdoar todo mundo que cometeu, que foi multada no estado de São Paulo e dava muito dinheiro para o estado, foram perdoados. Mas o objetivo do Tarcísio, pelo que a gente leu, pelo que a gente viu, pelo que a gente ouviu, era perdoar o Bolsonaro, as multas do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro recebeu 17,2 bilhões de reais em PIX de apoiadores para pagar multas judiciais, não pagou, pelo menos as de São Paulo. Desculpem. E está aqui, né, da Polícia Federal, uma foto, uma reprodução, né, do comprovante que foi encontrado dentro do cofre do Bolsonaro, na sala do PL, da sede do PL, aqui em Brasília. Quase 7 milhões de reais. PF encontra cofre de Bolsonaro com recibo de pagamentos milionários a advogados. Esse dinheiro vem de onde? Foi para esses advogados? Para quê? Um valor tão alto, e isso, com certeza, será investigado, eu espero. E para terminar, deixa eu tomar uma água aqui, rapidão, peraí. Nós sempre falamos aqui para vocês, a gente vai encerrar agora, nós sempre falamos aqui para vocês que a elite brasileira, os super ricos do Brasil, é a mais perversa do planeta. Vou mostrar para vocês uma sabuja. Que é isso, Gilbert? Uma mulher é. Vou mostrar uma sabuja do grande capital. Uma mulher de dentro do sistema de justiça. Uma desembargadora. Absurdo. A lei de cotas, fruto de muita luta, foi essencial para garantir o acesso de milhares de estudantes ao ensino superior. Mesmo assim, a desembargadora Rosita Falcão Maia teve a audácia de afirmar que essa política estaria piorando a qualidade das universidades. Essa fala elitista e racista é inaceitável. Expõe o preconceito de uma elite que não suporta ver a democratização dos espaços, além de ser criminosa. Quem escreveu isso foi a nossa grande guerreira do PSOL do Rio Grande do Sul, Fernanda Melchiona. Vou mostrar para vocês agora uma sabuja dos super ricos desse país. Olha as palavras dessa sabuja. Entendo também que esse sistema de cotas veio mais dividir do que unir a população. Eu acho que a meritocracia nas universidades, nos concursos públicos, é importantíssimo. Seja lá de que cor seja o candidato, é importantíssimo que tenhamos pessoas competentes no serviço público, nas universidades,
nas faculdades de medicina, no direito, e isso não está ocorrendo nas universidades públicas. O desnível das universidades públicas, que eram tops, tinham um nível fantástico. Se dizer que se estudou na Federal de Direito, na Federal de Medicina, era um currículo extraordinário. Eu sou desse tempo. Na minha época, existiam 2 faculdades somente, a Federal e a Católica. E a Federal de Direito, tendo também... Cara, eu fico perguntando para vocês aqui, só para a gente terminar. Como é que uma pessoa dessa conseguiu ser desembargadora? Ela acabou... A fala dela é tão racista e elitista, preconceituosa, que além de mostrar que é uma sabuja dos ricos, ela mostrou um profundo desconhecimento da realidade nacional. Mas profundo, profundo, profundo. Como é que uma mulher dessa consegue passar no concurso para ser desembargadora? A impressão que dá é que ela mora num mundo à parte. Entra no carro blindado, um carro de luxo, sai de casa, vai para o trabalho dela, volta para casa, não vê nada. Não conhece o país, não sabe das suas origens, não sabe de onde os trabalhadores saíram e ainda estão as trabalhadoras. Como é que eu posso exigir de um trabalhador pobre, negro, as mesmas condições de um rico que tem tempo só para estudar? E é uma falácia, um preconceito, dizer que a qualidade dos cursos do Brasil caíram por causa das cotas. Isso é um absurdo, é uma balela. Todas as pesquisas mostram exatamente o contrário. É só pegar, é só pesquisar. Tá aí, gente, o exemplo do que eu venho falando nesse canal. A elite brasileira é perversa porque tem esse tipo de sabujo desgraçado apoiando dentro do sistema de justiça. Uma mulher desembargadora que desconhece profundamente a realidade social e econômica e histórica desse país. Eu quero te agradecer de coração por ter ficado até aqui conosco. Muito, muito, muito obrigado. Amanhã cedo, eu, professor Padula, vamos estar aqui no canal, tá bom? No Brasil ao Vivo. 8h45 da manhã de sábado. Não perca, amanhã, dia 30. Muito, muito obrigado.